Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido nesse momento a deputada Ana Paula Lima para fazer a leitura da ata da nossa sessão anterior. Muito boa tarde, senhora presidente, senhores deputados. Eu também, antes de ler a ata da sessão anterior, eu queria registrar a presença, senhora presidente, do acadêmico de Direito da Universidade do Vale do Itajaí, da Univale, o Guilherme Tamanini, que se faz presente acompanhando essa sessão ordinária, a qual nós damos boas-vindas. Ata da 67ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 3 de agosto de 2017, sob a presidência do deputado Kennedy Nunes e deputado Maurício Skudlak. Secretarias, deputado Kennedy Nunes e deputado Maurício Skudlak. Às 9 horas do dia 3 de agosto do ano 2017, nessa cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Maurício Skudlak, quarto secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições. Expediente, distribuído na sessão. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Maurício Skudlak, César Valduga e Kennedy Nunes. Grande expediente, não houve oradores inscritos. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações de números 0540 a 0546/2017. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado César Valduga, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que o senhor presidente do sindicato dos trabalhadores em água, esgoto e meio ambiente, José Oliveira Mafra, fizesse uso da palavra para falar acerca da campanha salarial de 2017 e fortalecimento da Casam Pública. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os senhores deputados Mário Marcondes e Rodrigo Minotto. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Para constar, eu, terceira secretária, lavrei a presente ata. Era isso, senhora presidente. Não havendo quem queira discuti-la, em aprovação, dou por aprovada a presente ata. E, nesse momento, nós entramos em breve comunicações. E, com a palavra, o nosso colega deputado Dirceu Dresch, por um prazo de 10 minutos, deputado Dirceu Dresch. Uma saudação, senhora presidente, que neste momento a deputada Dirce conduz esta sessão. Deputada Ana Paula, quero lhe parabenizar da bancada feminina pelo belo debate hoje pela manhã, que discute aqui um dia e uma semana importante, que é o aniversário da Lei Maria da Penha, esta última segunda-feira. E o grande debate que tivemos hoje pela manhã sobre a continuidade, infelizmente, esta grande chaga no nosso estado e nosso país, que é o 7º no mundo em termos de violência contra as mulheres. E em Santa Catarina não é muito diferente. Lamentavelmente, a cada momento, uma nova mulher sendo violentada, assassinada. Então, parabenizar as mulheres que tiveram hoje pela manhã aqui nesta casa, a todas as mulheres, lideranças, entidades, pessoas, homens que estão juntos nesta luta, homens também contra a violência das mulheres. Esta é uma causa também nobre nossa, porque nós não concordamos de forma alguma com a violência contra as pessoas, contra o ser humano, seja qual for a violência. Por isso, infelizmente, nosso país tem crescido visões do machismo, visões
antidemocráticas, enfim, que estão se propagando por este país, o ódio crescendo, e com certeza, deputado Padre Pedro, deputado Coruja, o ódio maior ainda contra as mulheres. Isso a gente precisa com certeza debater muito neste parlamento, e aqui de manhã, coordenada pela deputada Ana Paula, pela deputada Luciane Carminati, que são companheiras de partido aqui da nossa bancada, que têm trazido todo dia também esta luta, e nós queremos aqui empenhar o nosso compromisso de continuar esta caminhada. Nós queremos construir um país, um Estado que reine a paz, que reine de fato o respeito de gênero. Infelizmente, muita gente não quer enfrentar essa discussão, fecha os olhos e não permite, como o debate de tirar o debate de gênero, de geração, dentro das nossas escolas. Se a gente não começar a fazer essa discussão com as crianças, nas escolas, nas famílias, com certeza nós não vamos resolver, não vamos corrigir essas grandes distorções, infelizmente esta grande violência que nós estamos vendo, especialmente contra as mulheres. Por isso, parabéns a todos e a todas que encaram de frente a esta discussão. Eu quero trazer aqui hoje a essa tribuna um grande lamento. Um lamento porque acompanhei a semana passada mais um corte numa política importante para a nossa agricultura familiar, que quero hoje trazer esse registro aqui a essa casa. Um programa que o ex-presidente Lula criou nesse país, um programa importante, que eu inclusive aqui hoje pela manhã também discutimos e aprovamos um projeto na Comissão de Constituição e Justiça, que é o programa de compras governamentais, e a nível nacional nós estamos falando do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, que teve um corte drástico agora, semana passada, de 50% nos recursos para esta política. Um programa que construiu perspectiva para muitos agricultores e agricultoras familiares, como é o caso de centenas de agricultores pelo estado, que trocaram a produção de fumo pela produção de alimentos, e alimentos saudáveis, muitos deles migrando para a organização, para a construção da propriedade da produção orgânica e agroecológica, para produzir saúde, produzir vida, produzir alimento de qualidade. Isso nos entristece e nos revolta, porque quando se corta recursos do programa de aquisição de alimentos, se perdoa dívida previdenciária de mais de 10 bilhões da bancada ruralista, dos grandes ruralistas que devem à previdência. Por um lado, tira do PAA, do Programa de Aquisição de Alimentos, que era o programa que dava vida a muitas famílias pelo nosso estado afora, dava oportunidade para os nossos agricultores. Por outro lado, você faz um debate de que tem que fazer os cortes na previdência rural. Então, lamentamos que se tira do agricultor, se tira do trabalhador e se dá para quem já tem muito, para quem sonega impostos, para quem não paga seu fundo rural, e aí justifica para os agricultores que tem que trabalhar 5, 10 anos a mais, pagar a previdência, pagar a INSS, porque não dá mais conta. Como que não dá conta? Se eu estou perdoando dívida dentro de um acordo de salvar a pele desse golpista Michel Temer. Isso nós não podemos admitir, porque eu fui um dos grandes batalhadores nesse país para construir política pública, da Previdência, do PRONAF, da educação no campo, para os nossos jovens ter oportunidade para poder estudar, jovens filhos e filhas dos nossos agricultores, e agora se justificando que não tem recursos, tem que fazer cortes, mas por outro lado está dando bilhões e bilhões para quem já tem. Então é uma questão clara, é uma opção pelos ricos, é uma opção por aqueles que chegam lá no interior e buscam o votinho do nosso agricultor para depois votar contra ele. Nós temos que denunciar isso e estamos aqui nessa tribuna
denunciando essas barbaridades, infelizmente, que estão acontecendo no nosso país. Literalmente, claramente, no dia claro, usando dinheiro público, usando dinheiro que poderia ser para o agricultor, usando dinheiro do trabalhador, da Previdência, dos programas públicos, programas sociais importantes, para criar estoque regulador, para matar a fome de muita gente em momentos de enchente, como é o caso do PAA. Nós vamos continuar esta luta, porque o nosso compromisso é com o agricultor familiar, o nosso compromisso é de quem mais precisa, no dia a dia, da presença da política pública. Está se noticiando aí também a diminuição dos investimentos no PRONAF, tirar renda, tirar investimentos da nossa agricultura familiar através do programa do PRONAF, a Política Nacional de Fortalecimento da nossa agricultura familiar. Nós mostramos que com investimento público, com subsídio, a nossa agricultura familiar tem dado resposta imediata nos nossos municípios catarinenses e brasileiros. Um município que tem aposta na agricultura familiar, um pequeno município como no sábado à noite, quero homenagear aqui o município de Cunhataí, onde tivemos lá, e a agricultura familiar tem crescido muito, a partir de políticas como o Programa de Aquisição de Alimentos, como o nosso PRONAF, que financia a nossa agricultura familiar, seja no custeio, seja no investimento. É isso que nós vamos continuar lutando, contra esses governos, como esse legítimo presidente que está lá, governando por uma meia dúzia, governando para os Estados Unidos, para os americanos, e não governando para o povo trabalhador e trabalhadora, que constrói esse país, que constrói o meio rural, que constrói nossos pequenos municípios desse estado afora. Então nós vamos continuar lutando para que a agricultura familiar tenha sim aposentadoria, tenha crédito, tenha programas como o PAA, tenha políticas como as compras da alimentação escolar, no mínimo 30% da nossa agricultura familiar. Continuar nesta luta, não vamos dar as costas para esse povo como alguns infelizmente fazem, para votar e salvar um corrupto na presidência da República, como nós tivemos em Santa Catarina. Infelizmente, os deputados federais que não permitiram a abertura das investigações contra um presidente que está às claras tudo o que fez e continua fazendo. Então, por isso, nosso compromisso é com o povo brasileiro, nosso compromisso é com o povo catarinense, para que a gente consiga ter, sim, um grande debate sobre o futuro do Brasil. E o futuro do Brasil, sem investimentos na agricultura familiar, nós não temos com certeza condições de continuar produzindo alimentos e sustentando os nossos pequenos municípios, milhões e milhões de famílias do meio rural brasileiro, que num pedacinho de terra pequeno, fazem junto com a sua família, a sua vida, e contribuem para o desenvolvimento dos municípios e do Brasil, e do nosso estado de Santa Catarina, que tem uma das grandes marcas nas pequenas propriedades. Obrigado. Gostaria de registrar a presença dos vereadores de Urubici, a nossa querida Urubici, o Adailto Pacheco de Oliveira, o Titinho, e vai o Nils, família Nils, que é tradicional lá de Urubici também. Saudar o nosso vice-prefeito de Bandeirante, Volnir Lamb. Saudar os vereadores Valmir Petri, Amélio Demose, presidente da Câmara Marciano Perazzoli, são tudo italiano, né, deputada Ana Paula Lima? Perazzoli. Valdecir Fagundes. Dando continuidade em breves comunicações, né? Nós queríamos chamar a deputada Ana Paula Lima para o seu pronunciamento. Por 10 minutos, deputada. Obrigada, senhora presidente, deputada Dirce Heidechais, que conduz essa sessão ordinária do Parlamento Catarinense, aos colegas parlamentares. Utilizo a tribuna, senhora deputada, até porque a senhora faz parte da bancada feminina dessa casa. Esse parlamento é composto por 40 parlamentares, sendo 3 apenas mulheres, e as mulheres aqui têm feito um debate importante, significativo. Apesar de sermos a maioria da população, ainda temos muito poucas mulheres
nesses espaços, que é o espaço da política, que é o espaço ainda muito masculino, mas que é imprescindível a participação da mulher, porque a mulher trata do coletivo, trata da vida, trata da responsabilidade social, e por ser também a maioria da população mulheres, nada mais justo também do que ter mais participação feminina nesses espaços de decisão. O dia de hoje, senhora presidente, foi um dia de grande debate, como aqui mencionou o deputado Dirceu Dresch, de uma audiência pública que tivemos aqui, juntamente com o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, da Comissão de Direitos Humanos, ao qual ele é vice-presidente, e também da bancada feminina conduzida pela deputada Luciane Carminati. Olha, ficamos, entristecidas diante de tantos números de violências no estado de Santa Catarina. Mas antes ainda, fazer um resgate do que aconteceu no nosso país, que vivemos um golpe de Estado, e esse golpe não foi somente contra a presidenta Dilma, foi um golpe contra todos e todas, contra o povo brasileiro. Mais uma vez, pela segunda vez esse ano, nós tivemos o aumento do combustível, deputado Dirceu Dresch. O aumento dos impostos do combustível automaticamente aumenta a gasolina, aumentando o gás de cozinha. Esse foi o preço, de certo, que aqueles parlamentares tiveram e foram pagos para votar não contra a investigação dessa quadrilha que está governando o nosso país. E falando nisso, esses recursos que faltam para fazer as políticas de enfrentamento à mulher brasileira. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres. Vejam bem, senhores e senhoras, não é pouca coisa. Nós estamos vivendo num mundo que naturalizou e banalizou o ódio, e isso também acontece matando as mulheres, o assassinato das mulheres, que é tipificado como feminicídio. Isso é uma coisa muito grave. Aqui em Santa Catarina, a visibilidade das mulheres está nas páginas de jornais, quando encontramos ou quando a imprensa divulga, mais uma mulher foi assassinada. E de uma forma muito banal, pelo ciúme ou por qualquer, nem existe justificativa para tal ato da violência contra a mulher, porque quando chega ao fato da violência física, a violência psicológica, a violência verbal que a gente tipifica, e o último que acontece é a violência contra a mulher, quando são as agressões físicas, mas o que está mais incomodando, não que outras não sejam importantes, o que mais nos incomoda, o que mais nos alerta, é pelo número de mulheres que foram mortas no estado de Santa Catarina nesse ano. Digo isso porque o estado de Santa Catarina também, ele está no mapa da violência entre, no 17º, 18º e 19º lugar no Brasil, como as cidades mais violentas, que é Lages, Balneário Camboriú, Criciúma, Mafra e Chapecó. Nossas mulheres, a todo momento, estão sendo agredidas pelos seus companheiros, pelos seus parceiros, ou mesmo nas ruas onde fazem no trabalho, ou mesmo também na rua. Dessa forma, que essa audiência de hoje foi de fundamental importância, para saber tudo o que nós já sabemos, mas para a gente não poder nunca silenciar enquanto uma mulher ainda é agredida, enquanto uma mulher é morta no nosso estado ou no nosso país. A Lei da Maria da Penha, que completou 11 anos do dia de ontem, que foi através do presidente Lula que sancionou essa legislação há muito tempo debatida no nosso Brasil, e ela, apesar dela completar aniversário no dia de ontem, avançamos um pouco, sim, porque nós encorajamos as mulheres a denunciar. Antes, quando a mulher fazia uma denúncia, a pena era uma cesta básica, senhores e senhoras. O marido poderia bater, agredir a mulher ou até matar, a pena era uma cesta básica. Hoje, nós temos uma legislação que dá essa segurança para a mulher, principalmente no tratamento dos agressores, como também a segurança e a proteção dessa mulher e seus filhos quando há uma violência. Então, no dia de ontem, a Maria da Penha, essa lei completou 11 anos. Não vou dizer que está completo,
Não vou dizer que já acabamos com a violência no nosso país. Ela ainda é muito grandiosa, mas já demos os nossos grandes passos. E também foi lançada, no dia de ontem, a campanha para chamar a atenção sobre os números da violência contra a mulher, chamada de Relógios da Violência, que a ação faz com a contagem, minuto a minuto, do número de mulheres que sofrem violência no nosso país. O objetivo dessa campanha, que, através do Instituto Maria da Penha, é incentivar as denúncias de agressão, que pode ser físicas, pode ser psicológicas, pode ser sexuais, morais e até as violências patrimoniais, que as mulheres sabem e sofrem bastante. Nessa audiência de hoje, nós também nos ouvimos o relato de várias mulheres. Uma senhora, deputada Dirce Heidscheid, que saiu lá do oeste de Santa Catarina, da cidade de Itapiranga, uma camponesa, e ela denunciou o tipo e as formas de violência que as mulheres do campo sofrem. Olha, foi de causar, assim, grandes arrepios. Foi, sim, de trazer lágrimas aos olhos de todos os participantes dessa audiência. A senhora Adélia, que veio aqui fazer o relato do que sofrem as mulheres camponesas, às vezes na invisibilidade e falta proteção a essas mulheres. Mas também, outro depoimento que causou grande comoção, foi relatado por uma colega nossa aqui da Assembleia Legislativa, que trouxe essa denúncia. Ali naquela mesa de debates hoje estava a Defensoria Pública, estava o Ministério Público, estava a representação de algumas secretarias de governo, a exemplo da Secretaria da Educação, Secretaria de Assistência Social e a Secretaria e representando a Secretaria de Governo também, bem como a Secretaria de Justiça e Cidadania, se não me falha a memória. Mas quando essa moça veio relatar o acontecido, senhores deputados, no último domingo, na cidade de Biguaçu, aqui vizinho, próximo da capital do estado de Santa Catarina, quando um homem matou a sua esposa a facadas na frente das filhas, uma de 16 anos e a outra de 3 anos, teve essa capacidade, essa coragem de matar a sua companheira, pai de uma filha, de uma criança de 3 anos, e ele, após o assassinato, se apresentou à polícia, e pasme, senhora deputada Dirce Heidscheid, depois de matar a mulher, está solto. E ameaçando, inclusive, as 2 filhas, a menina de 16 anos e a menina de 3, ele ainda quer ficar com as meninas, depois de matar a mãe das meninas. E o que dizia a moça que veio aqui fazer esse depoimento? Que chegando na delegacia, para pedir proteção a essas 2 crianças, porque uma é adolescente, é criança ainda, a de 16 e a de 3, o delegado falou para ela que não se fazia necessário uma medida protetiva para essas duas crianças. Então, que justiça é essa? Então, que justiça é essa que nós mulheres, vivemos denunciando a todo momento? Que justiça é essa? Acatamos essa denúncia, a bancada feminina, juntamente com os nossos gabinetes, está agora na Defensoria Pública, para que pelo menos essa menina de 16 anos e a menina de 3 anos tenham um atendimento adequado. Porque os órgãos do Estado de Santa Catarina estão a desejar. O governo do Estado de Santa Catarina não faz a proteção das nossas mulheres. Hoje foi um monte de falas, mas as ações concretas de proteção, as políticas de proteção, as políticas de enfrentamento à violência, não acontece nada. No orçamento do Estado de Santa Catarina é uma dificuldade para colocar recurso para as casas-abrigos para atender essas mulheres vítimas de violência. Então, que justiça é essa? Que leis são essas? Que proteção é essa? E nós não podemos deixar de ficar, de não falar, de quebrar o silêncio. Porque me perguntava, tantas audiências a gente faz, tantas ações a gente faz, me questionava se era interessante ainda participar. E cheguei à conclusão que sim, é interessante. Que sim, aqui, deputada Dirce, eu, a senhora deputada Luciane e os outros parlamentares temos a obrigação de cobrar... Mais um minuto, deputada Ana Paula.
de romper esse silêncio, de cobrar do governo do Estado de Santa Catarina e usar essa tribuna para fazer a denúncia de todas essas ações que não são concretizadas, do pacto pelo fim da violência, de cobrar ações do governo e para que as nossas mulheres catarinenses não sejam vistas nas páginas dos jornais, não sejam vistas como mais uma que foi morta, não sejam vistas apenas nessa invisibilidade, e também queremos a proteção do Estado. Enquanto tiver mulher sendo violentada, enquanto tiver mulher morrendo no estado de Santa Catarina, nós não vamos ficar quietas, porque é obrigação do Estado e desse Parlamento fazer ação que proteja os seres humanos. Muito obrigada. Parabéns, deputada Ana Paula, pelo tema relevante, né? Foi realmente, eu não me fiz presente porque estava num outro compromisso, mas eu estava muito bem representada pelas duas deputadas, Ana Paula Lima e Luciano Carminati. Com certeza, nós estamos juntos nesse grande movimento com relação à violência contra as mulheres no estado de Santa Catarina, que hoje é motivo até de vergonha para nós catarinenses estarmos com esses altos índices de violência. Mas, dando sequência a essa sessão, e ainda em breves comunicações, eu chamaria o deputado Maurício Tudilac para um prazo de 10 minutos fazer o seu pronunciamento. Obrigado, deputada Dirce, que preside essa sessão, senhores deputados. Saudar aí os meus amigos de Moci e os vereadores aí lá do município de Bandeirante, nossos vizinhos, onde já jogamos muito futebol, já construímos uma história lá naquela região. Então, sejam bem-vindos aí. Registrar a presença também do prefeito de Tangará, Nadir Baú da Silva, o vice Valmor Antônio Vivian e o vereador Pedro Tomé. E também o prefeito de Entre Rios, que esteve pela manhã em nosso gabinete. Eu ouvi aí atentamente o pronunciamento da deputada Ana Paula e realmente é uma situação que preocupa, porque esse tipo de crime é um crime difícil de prever. Ver que situação, eu li ali sobre a apresentação desse acusado, vivem há muitos anos, aparentemente em harmonia, segundo os vizinhos, não tem registro de agressão, pelo que eu lia nos jornais, amanheceram numa confraternização no local onde eles trabalhavam, de frente à casa onde eles residem, um local que fornece refeições, lanches, e de madrugada um dos convidados da festa, irmão da patroa do casal, disse que queria um café, e a esposa disse: eu vou em casa fazer e já volto, e cruzou a rua, foi para casa, o marido foi atrás, talvez com ciúme dessa ação dela, que diz que era uma pessoa sempre querida, sempre prestativa, foi lá, discutiu e desferiu as facadas. Então, a violência contra a mulher, ela é muito silenciosa, ela não é visível, às vezes é difícil detectar. Casal convive muitos anos em harmonia, em tranquilidade, e de repente, no momento que menos se espera, esse ciúme, essa ira explode e acaba praticando um crime. Até Vossa Excelência relatou do delegado, não sei se vai pedir, mas não ter pedido ainda a prisão preventiva do acusado. Pode ser um pai amoroso, que gosta muito das filhas, que jamais vai praticar um outro ato desse, especialmente contra as filhas, mas que praticou um ato ali inadmissível. Até entendo que é recomendável o pedido de prisão preventiva e até o tratamento dessa pessoa, porque normalmente essa pessoa apresenta algum tipo de
de distúrbio, um distúrbio possessivo, que acha que a mulher é propriedade dele. Isso, quando pensa dessa maneira, normalmente acaba levando a esse tipo de crime violento. A nossa capital registrou mais homicídios, a nossa capital registrou 2 atropelamentos, que também vejo muita impunidade. A nossa lei é muito mole, a polícia, a própria justiça ficam de mãos amarradas na questão do combate a esse tipo de violência. Nós sabemos da determinação dos policiais militares no policiamento ostensivo, na prevenção, a vontade dos investigadores, do delegado de polícia, na aplicação rigorosa da lei, mas cada dia a lei é mais flexível, busca mais alternativas para deixar os autores de crimes na rua. E precisamos mudar essa situação. Hoje as pessoas entendem que praticam o crime e continuam em liberdade. Esse caso do atropelamento, um acha que é filhinho de papai, que nada vai acontecer, atropelou, fugiu, né? E 2 casos parecidos, 2 casos idênticos, e se a justiça não for rigorosa, como já mostrou a possibilidade de ser em alguns fatos ocorridos aqui em Santa Catarina, vai descambar para a impunidade. Quando as pessoas acham que bebem a pronto, que não vão ter punição, que estão acima da lei, que o poder econômico vale mais do que a legislação, do que a vida, do que as pessoas, vamos continuar a ter esse tipo de problema. Então nos preocupa realmente essa situação da criminalidade. Nós precisamos de ações em várias áreas. As polícias têm feito o possível que está ao seu alcance, mas se não tivermos a melhora, ou seja, deixar as leis mais rigorosas, se não tivermos condições para manter esses condenados, esses presos recolhidos, nós vamos cada vez mais caminhar para um clima de impunidade. Então é muito importante o rigor da lei. Aquilo que eu já disse nessa tribuna, de um menino de 8 anos indagando ao prefeito. Por que prefeito? Quando a gente é pequeno, a gente aprende a fazer a coisa certa, e quando a gente é grande, a gente faz a coisa errada. Porque as crianças, os jovens, estão vendo todo dia ali que diz que isso não pode, que isso é proibido, que isso não pode fazer, e que no outro dia ele está vendo no noticiário, nos jornais, as pessoas praticando todo tipo de ato errado, seja de ato criminoso, seja ato criminoso de corrupção, de qualquer setor, e vendo as pessoas estarem impunes. Então, que educação nós estamos dando quando falamos uma coisa e fazemos outra? A sociedade tem que mudar nesse sentido, e nós precisamos sim que a legislação seja mudada. Então, eu reconheço o esforço que os agentes da segurança pública têm para cumprir a lei, para fazer uma sociedade mais segura, e a dificuldade que essa própria legislação estabelece. Quando se esperava uma legislação mais rigorosa, aí veio a chamada audiência de custódia, ou seja, antes tinha o flagrante, aquele que praticou o crime ia para o presídio, o juiz marcava uma audiência dali alguns dias, às vezes 10, 15 dias, ele era ouvido nessa audiência, e aí o juiz decidia se mantinha a prisão ou se ele respondia em liberdade. Com a criação da audiência de custódia, é obrigado a apresentar o juiz no momento, nas 24 horas seguintes à prisão. E ali o juiz tem que encontrar dentro
das inúmeras brechas que a lei oferece para o criminoso, uma forma de deixar em liberdade. Se comprometer a não frequentar determinados lugares, já vai ser liberado. Se comprometer a não reincidir no crime, vai ser liberado. Se alegar que tem residência fixa, emprego fixo, vai ser liberado. Então, são várias formas que a lei buscou para deixar em liberdade aqueles que praticam o crime. Claro que ninguém quer uma condenação prematura, mas nos crimes contra a vida, nos crimes contra os costumes, nós temos que ter, sim, uma legislação rigorosa, e aquele que foi preso em flagrante tem que ser recolhido. Não pode responder em liberdade, o que, além de causar a sensação de impunidade, a visibilidade de que o crime aparentemente compensa, vai fazer com que outros crimes dessa mesma natureza venham a acontecer. Então, era esse o nosso registro, era essa a nossa preocupação com os crimes acontecendo, com a falta de força da legislação, do Estado, da Justiça, da polícia para combater esses crimes. Ou mudamos a legislação, ou fortalecemos a sociedade com leis mais rigorosas, ou realmente nós vamos caminhar para momentos muito mais difíceis em termos de segurança pública e de combate à criminalidade. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigada, senhor deputado Maurício. Como não há mais nenhum parlamentar, nenhuma deputada inscrita no horário das breves comunicações, essa presidência, então, vai agora adentrar ao horário destinado aos partidos políticos. E hoje, como determina o artigo 103 do regimento desta Casa, e hoje o primeiro horário pertence ao PMDB. Não havendo quem queira se manifestar pelo PMDB, o próximo horário pertence ao PSD. Também não havendo quem queira se manifestar pelo PSD, o próximo horário pertence ao Partido dos Trabalhadores. Deputado Neudi Sareta fará uso da palavra pelo tempo de até 7 minutos, senhor deputado. Senhora presidente, senhores deputados, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, gostaria de lembrar que em fevereiro de 2011, quando assumi como deputado estadual nesta casa, deputada Ana, falei e relatei que a saúde em Santa Catarina estava doente. Passados 6 anos e meio, podemos dizer que a saúde em Santa Catarina respira por aparelhos. Se nada for feito, muitos desses aparelhos serão desligados. Ver a saúde com outros olhos é fundamental para salvar vidas. Hospitais de todo o estado, postos de saúde e milhares de pacientes estão pedindo socorro. Não há como sobreviver por muito neste coma em que a saúde se encontra. Recentemente, através da Comissão de Saúde, da qual presido, realizamos audiência pública para relatar a falta de insumos e bolsas de colostomia. Pacientes estão precisando reaproveitar as bolsas, pois os fornecedores não foram pagos e, por consequência, o material não está sendo entregue a cerca de 40% dos 3.800 pacientes atendidos pelo SUS em Santa Catarina. A Secretaria de Saúde admitiu o problema, admitiu a dívida com os fornecedores e nós esperamos que isso seja regularizado, até porque também pacientes estão esperando pelas cirurgias de reversão e essa demora pode ocasionar a perda do prazo para que essas cirurgias sejam feitas e chegando ao estágio de não mais ser possível.
Medicamentos também estão faltando nos hospitais e postos de saúde. Secretários de saúde relatam que a vacina pentavalente está em falta em várias cidades. Fiz um pedido ao Ministério da Saúde e à Secretaria e ao Estado para que regularize o fornecimento dessa vacina com urgência. Todos os bebês devem tomar doses aos 2, 4 e 6 anos. E 6 meses, melhor dizendo, de idade. A imunização protege contra o tétano, difteria, coqueluche, hepatite B, a hemófilos influenza tipo B, que causa meningite e outras infecções graves. Então, ela não pode faltar nos postos de saúde. Hoje, nos jornais ou no jornal, na coluna do jornalista Rafael Martini, ele escreve o seguinte, e eu abro aspas: a crise nos hospitais da rede pública estadual é a mais grave do que se imagina. A falta de antimicrobianos, os populares antibióticos, tem ocorrido com frequência no almoxerifado da Secretaria de Estado da Saúde, responsável pela distribuição dos medicamentos. No Celso Ramos de Florianópolis, uma circular interna assinada por um médico infectologista determina que, por conta das faltas rotineiras desses medicamentos, a partir de agora o serviço de farmácia do hospital deverá emitir relatórios semanais, especificando o consumo médio, informando sobre os mais utilizados e o nível de estoque. No Hospital Regional de São José, por exemplo, no dia de ontem, não havia piperacilina, um dos antibióticos mais utilizados. Fecho aspas. Solicitei também, senhora presidente, senhores deputados, ao secretário de Estado da Saúde, a regularização das cirurgias de implante de neuroestimulador para pacientes com doença de Parkinson, realizada através do SUS, no Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis. Pacientes estão aguardando há meses na fila, sem previsão de quando será realizado o procedimento. O implante do neurotransmissor é feito em pacientes com quadro clínico avançado, quando a medicação não faz mais o efeito necessário. Está faltando medicamentos, insumos, cirurgias não estão sendo feitas. Exames demorando a ser marcados. Os hospitais não têm mais dinheiro e ameaçam fechar as portas. Dias atrás, inclusive, uma discussão que vimos também na comunidade regional, no Hospital Santa Teresa de São Pedro de Alcântara, que inclusive foi objeto de uma discussão e de um pedido de informações que fizemos também via Comissão de Saúde. Portanto, se a saúde é a prioridade, como foi dito, eu volto a insistir numa proposta que realizei já anteriormente, para que o governo possa pegar parte dos recursos que estão sendo financiados para o chamado Fundam e possa alocar para a saúde, ou então até mesmo fazer um financiamento específico para alocar pelo menos 300 milhões de reais para fazer frente às questões das dívidas e principalmente à produção nova, com novas cirurgias, novos procedimentos e medicamentos que precisam ser fornecidos. Mas, senhora presidente, para não ficarmos apenas no relato dos fatos negativos da saúde, eu queria enaltecer aqui uma decisão do SUS, através de uma portaria, uma decisão que foi publicada no Diário Oficial da última quinta-feira, dia 3, que o SUS passa a incluir medicamento de alto custo para pacientes em metástase do câncer de mama. Trata-se do trastuzumab, que é um medicamento que já está em circulação há 15 anos, é usado para tratamento de um tipo específico de câncer de mama e que o Sistema Único de Saúde passou a abranger também, fornecer essa droga, e isto está previsto, o fornecimento desse medicamento
num prazo a partir de 180 dias. Queria, portanto, inautilizar, repercutir aqui essa boa notícia no sentido do fornecimento através do SUS. Deputado Neudi Sareta, eu vou pedir desculpas ao senhor, mas já foi um acordo da mesa e com diversos parlamentares que no horário dos partidos políticos não haveria prorrogação do tempo. Próximo horário pertence ao PSDB. Deputada Mari Marcondes, pelo tempo de até 7 minutos. Obrigado, deputada Ana Paula. Cumprimentar todos os deputados, senhoras deputadas, ouvintes da TVAL, rádio digital, público que nos honram sua presença na tarde desta terça-feira. Senhora presidente, hoje, pela manhã, tivemos a inauguração do Complexo de Segurança, podemos dizer assim, sob a administração da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, hoje no bairro Capoeiras, estreito da parte continental de Florianópolis. Uma obra que certamente significa muito para a segurança do Estado de Santa Catarina, porque é você dar aos funcionários, aos policiais, civis, militares, IGP, uma estrutura para poder bem exercer as suas funções de suma importância para a nossa sociedade, que é tratar de segurança pública. Um evento extremamente prestigiado, com o senhor governador do Estado, o senhor vice-governador, deputados, presidente do Tribunal de Justiça, representante do Ministério Público, sociedade civil organizada. Temos algumas homenagens, mas o mais importante é que se dá mais um passo, se tratando de segurança no Estado de Santa Catarina. E esse passo certamente que vem com um bom local físico para desempenho das suas atividades. O deputado Silvio esteve lá, falando em nome da Assembleia Legislativa, tendo em vista que temos sido, nesses anos, pelo menos meus 2 anos e meio aqui nessa casa, parceiro do senhor governador do Estado, e o senhor governador do Estado tem sido, sim, em falando de segurança pública, um grande parceiro da sociedade catarinense. Eu sou um pouco crítico e digo o que eu penso e o que eu acho que é o correto dizer, mas quando se tem um motivo também para se fazer o elogio, nós temos que vir nessa tribuna e fazer. E é isso que eu estou fazendo aqui agora. Parabenizar o senhor governador do Estado, uma obra que foi feita praticamente toda com recurso do Estado de Santa Catarina, teve uma parte ali do PAC por Santa Catarina, e certamente que é uma obra que está vindo entregue à sociedade para que a gente faça a melhor segurança pública para o Estado de Santa Catarina. E digo que o senhor governador do Estado tem sido parceiro, sim, da sociedade catarinense, porque muito se fez. E nós, nesse parlamento, presenciamos isso todos os dias aqui, todos os meses. Muito foi feito por Santa Catarina na área da segurança pública. Apesar de que muito há de se fazer, porque muito tempo também ficou sem se fazer nada. Tivemos aí recentemente, a chamada de 1.084 policiais. A gente sabe que isso é só um pedacinho, mas é uma parte importante. Segurança de verdade é segurança com policiais na rua. Mas também, nós temos o lado mais importante da segurança pública, e tivemos aqui, na semana passada, a palestra do ex-secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, onde ele falou para nós ali, que estávamos naquele evento, aproximadamente 1h30, e muito pouco se falou em confronto, mas se falou em integração. Como ele mesmo falou, a ponta do morro com quem está embaixo. Ou seja, cuidar um pouco da sociedade como um todo, da integração do pobre e do rico,
levando programas sociais adiante, com a integração de toda a sociedade, certamente que nós vamos colher melhores frutos para frente. Quem sabe não vamos ter tantas pessoas aí perambulando nas ruas, quem sabe a droga não vai tomar conta como já tomou. E quando um bandido desse quer fugir do morro, deixa que fuja, não precisa matar. Pode mandar embora, deixa que corre, porque a hora que ele chegar no outro morro, o outro morro corre com ele. Mas nós temos que ter sim resgatar. E isso nós vamos resgatar com uma polícia capacitada. Isso nós vamos conseguir resgatar uma sociedade mais próxima do ideal para vivermos nos grandes centros, se nós tivermos uma polícia adequada para fazer o trato com a sociedade. Não vai ser só na base de tiro e construindo presídios que nós vamos resolver o problema da nossa sociedade que vivemos hoje, da total insegurança. E a culpa não é só do Estado. Às vezes a inoperância ou a impossibilidade do Estado ocupar algumas regiões, quem ocupa é o vagabundo. Mas como é que nós vamos ter a sociedade do nosso lado, se a gente não possibilita que a sociedade possa fazer parte desse todo e nos ajudar também? Quem sabe que tenhamos creche para nossas crianças, que tenhamos uma educação voltada a todos. Hoje estava no Diário Catarinense da evasão escolar dos 15 aos 19 anos, da evasão escolar. Isso tudo, lá na frente nós vamos colher o fruto podre da nossa insegurança que vivemos hoje. Então hoje, com a inauguração do complexo administrativo da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, eu tenho certeza que mais um passo foi dado para que a gente tenha melhores condições de fazer a segurança dos catarinenses. Claro que muito há de se fazer, muito aparelhamento ainda para Polícia Civil, Militar, IGP, estrutura de pessoal, tem que ser investida por parte do Estado. Mas o senhor governador do Estado de Santa Catarina, governador Raimundo Colombo, pelo menos meus 2 anos e meio nessa casa, ele tem feito uma boa parte, sim, ele fez. E isso nós temos que reconhecer aqui. Então, parabéns ao senhor governador do Estado, ao senhor vice-governador, parabéns a Santa Catarina, porque eu tenho certeza que, deste momento em diante, teremos melhor segurança para o nosso catarinense. Obrigado, senhora presidente. Muito obrigada, senhor deputado Mário Marcondes. O próximo horário pertence ao PDT. Não havendo quem queira se manifestar, próximo horário e último da nossa lista aqui dentro do horário dos partidos políticos é o bloco parlamentar PP, PR e PSB. Quem fará uso da palavra? O senhor deputado Silvio Dreve, pelo tempo de até 13 minutos, senhor deputado. Obrigado, deputada Ana Paula, preside a sessão nesse momento, colega deputado Cleiton Salvar, deputado Padre Pedro Baldiceira, deputado Disseu Brecht, deputado Dóia, deputado Mário, que assume nesse momento a presidência. O que me traz à tribuna no dia de hoje é a inauguração que ocorreu na última segunda-feira, inauguração de uma escola profissionalizante no município de São Bento do Sul, oportunidade em que o governador esteve presente, bem como o secretário da Educação, secretário Eduardo Deschamps, deputado Kennedy Nunes, deputado Antônio Aguiar e o deputado Darcy de Matos. Primeiro quero fazer um registro agradecendo os deputados, em especial o deputado Darcy de Matos, que usou da palavra e, como eu estava ausente, fez a representação deste parlamento, e em especial do deputado que está falando nesse momento, e falou em nome do presidente
reconhecendo o nosso trabalho, reconhecendo a importância que tem também o parlamento no cenário catarinense. A representatividade que cada região tem de seus parlamentares, e nós em São Bento do Sul tivemos a oportunidade de receber esse grande presente, que é a escola profissionalizante, para aproximadamente 1.000 alunos. Então, deputado Darcy Matos, meu muito obrigado pelas tuas palavras, pelo reconhecimento do nosso trabalho, e fico grato pela tua participação e contribuição que desse na minha ausência. Não diferente, reconhecer também o esforço do governador Raimundo Colombo, que ao longo de mais de 2 anos empenhou-se, dedicou-se para que aquela escola se tornasse uma realidade. Muito obrigado, governador Raimundo Colombo, pelo seu empenho e dedicação, e reconhecendo a educação como um instrumento muito forte para enaltecer, mas também aumentar o grau intelectual de cada um, de cada ser humano. Nós todos sabemos que é através do conhecimento que nós podemos mudar toda a sociedade brasileira, em especial nós em Santa Catarina. É a oportunidade do conhecimento que eleva o nível de conhecimento e que, por consequência, eleva também o nível de poder aquisitivo, eleva o grau de relações entre pessoas e faz com que o nosso Estado seja diferenciado exatamente pelos investimentos que se faz em conhecimento. Também estavam presentes e que vão e será utilizado pela nossa universidade estadual, nossa universidade pública, a UDESC, que vai utilizar as instalações para lá proceder de imediato os cursos que são realizados em São Bento do Sul. A UDESC está construindo, está ampliando em nossa cidade. O campus que está lá instalado, a unidade que está lá instalada, está numa fase de ampliação e construção. E diante disso, como há um espaço dessa escola profissionalizante, que está neste momento parte ociosa, foi e vai ser utilizado pela UDESC. Para nós, não só São Bento do Sul, deputado César Valdur, mas toda a região do Planalto Norte terá um ganho relevante no que diz respeito ao conhecimento, no que diz respeito à oportunidade para as pessoas. Além do município de São Bento do Sul, o município de Campo Alegre, de Rio Negrinho, de Mafra, de Itaiópolis, Papanduva, Major Vieira, Monte Castelo, Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Três Varas, Irinópolis, Porto União, além de outros municípios que serão contemplados, se não direta, mas indiretamente, porque não há dúvida de que há estudantes, tanto no campo técnico, ou seja, nos cursos profissionalizantes, como na própria UDESC, que tem, não só de Santa Catarina, mas até de outros estados, estudantes que estão lá frequentando a partir de agora nas instalações da escola profissionalizante, que é mais conhecida como SEDUP. Eu não poderia deixar de registrar a importância desta escola em São Bento do Sul, que mais uma vez quero dizer e reconhecer o empenho que o governador fez, tanto ele quanto o secretário, Eduardo Deschamps, com meus colegas parlamentares desta casa, que certamente cada um deu a sua contribuição, se não financeira, mas com apoio, que todo projeto que passa pela Assembleia Legislativa, todos os projetos que são para o bem de Santa Catarina, têm tido aprovação aqui na Assembleia. E esse é mais um exemplo de que o Parlamento contribuiu e lá está agora contemplada a nossa região com esta escola profissionalizante.
Aproveitando esta oportunidade, também quero ressaltar que os investimentos na nossa região, e para dar sequência na educação, São Bento do Sul está criando um parque tecnológico e uma região de conhecimento chamado Bairro Centenário. Nós temos lá as instalações do Senai. Nós temos a antiga conhecida Escola Técnica Tupi. Nós temos a UDESC, que está em amplo desenvolvimento e cada ano evoluindo, tanto na quantidade, mas acima de tudo na qualidade da educação. Nós temos lá, que foi inaugurado há poucos dias, o Instituto Federal de Educação, deputado Dóia. E que também quero aqui fazer um registro, porque infelizmente também não estive na inauguração. E o Instituto Federal de Educação, que está hoje com 1.000 alunos, com menos de um ano em atividade, deputado César Valduga, 500 alunos no ensino regular e mais 500 em ensino que são extras, ou seja, com menos horas, que são cursos de menos duração, são cursos técnicos. E por uma questão de justiça, aquele Instituto Federal de Educação nasceu aqui dentro desta Assembleia Legislativa. É bem verdade que depois disso houve a participação de muitas pessoas, de muitas lideranças políticas, mas nasceu aqui. E quando nós conseguimos, quando se conquista, a exemplo do que foi o Instituto Federal de Educação em São Bento do Sul, deve haver o nosso reconhecimento independente de cor partidária. Por isso, eu quero registrar de público que um grande protagonista para que São Bento do Sul fosse contemplado com essa escola chama-se deputado Pedro Xay. Foi aqui nesse plenário, quando já havia sido distribuído todos os institutos federais, eu disse ao deputado Pedro que São Bento do Sul tinha ficado de fora. Mas não só São Bento do Sul. A nossa região mais de São Bento, de Rio Negrinho, de Campo Alegre, de Mafra, Itaiópolis, Papanduva. Por quê? Porque havia outro centro distribuído mais acima, mais próximo de Porto União. E ele disse, vamos fazer uma tentativa. Vou falar com a ministra e vamos fazer essa tentativa. E, de fato, fez esse contato naquele mesmo dia. Depois disso, tivemos que, de início, conseguir algumas emendas parlamentares para assegurar orçamentariamente. E depois houve todo um processo de trabalho de outras lideranças políticas, enfim, ministro, governador. Mas o início, o nascimento, ocorreu aqui na Assembleia Legislativa. O que eu quero dizer com isso, senhores deputados, senhoras deputadas? É que a representatividade parlamentar demonstra claramente e concretamente que ela funciona. Ou seja, dá uma resposta para a população quando há o desejo, quando há o interesse, quando há boa vontade. Se não houvesse a representação parlamentar, ou seja, se não tivesse aqui um deputado e que falasse com outro colega e que este, por sua vez, levou em frente a ideia, não teria acontecido, não teria nascido. Então nós somos 40 aqui em Santa Catarina. E eu não tenho dúvida, sem exceção, aqui todos, situação, oposição, todos trabalham para levar o melhor para as suas regiões, seja na educação, na saúde, no sistema viário e assim por diante. Eu estou dando o exemplo da educação, que é um fato concreto que aconteceu. E há poucos dias eu tive a oportunidade de conhecer o Instituto Federal de Educação. E me chamou muito a atenção, pelas suas instalações físicas, pelos laboratórios que estão contemplados neste centro, nesse instituto, digo, pela qualidade dos professores e a seriedade com que está se levando
os cursos, tanto os técnicos quanto os de formação superior. E para a nossa região, e qualquer região de Santa Catarina, mas em especial nós, ainda precisamos e vamos agora concluir, que também é uma decisão do governador, é o Centro Tecnológico, Centro de Inovação. Iniciou-se a obra, uma empresa iniciou, construiu parte dela e, lamentavelmente, abandonou. Então, nós já podemos ter ideia, quando uma empresa abandona uma obra, até retomar, rescindir o contrato, fazer nova licitação, lamentavelmente demora um pouco, mas está agora finalizando também essa nova licitação e, portanto, para finalizar, eu quero agradecer a todos que contribuíram com esse grande projeto de desenvolvimento do conhecimento, em especial o nosso governador. Ainda concedo uma parte do deputado César Valduga para que possa fazer sua manifestação. Queria cumprimentar a Vossa Excelência e, primeiramente, deputado Silvio, parabenizar pelo tema que traz a essa casa, aonde que relata sobre a importância dos institutos federais, como também o projeto Tupi, que deu certo. Mas, aqui resgatando a importância realmente que Vossa Excelência coloca aqui para o debate nessa casa, eu gostaria de pedir mais um minuto, senhor presidente. Com relação... Tá, mais 30 segundos. Vamos respeitar o horário dos partidos, tá? A questão dos centros de inovação tecnológica. O senhor traz na veia um tema muito importante, que é o fortalecimento da economia já existente, mas na busca de novas matrizes econômicas, e elas passam, sem dúvida nenhuma, pela inovação tecnológica. Vejo que é um tema que a gente tem que muito estar debatendo, fortalecendo essa iniciativa e, enfim, que possamos buscar condições para que se viabilizem os 13 centros de inovação tecnológica no nosso estado de Santa Catarina. Obrigado, deputado Valduga, obrigado, deputado Silvio, obrigado pela compreensão dos senhores deputados. Tendo em vista o horário, encerramento do horário destinado aos partidos políticos e pelo nosso regimento interno, nós vamos suspender a presente sessão até às 16 horas para darmos início, então, à ordem do dia. Está suspensa a presente sessão.